Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim do mercado do boi gordo, entendendo o comportamento do preço e principalmente como fica a possibilidade de precificação da arroba daqui para frente. O que a gente vê é um estado de São Paulo ainda tentando buscar novos patamares de preços, mas evoluindo muito pouco, ganhando ali R$ 2, perdendo R$ 2, enfim, sem sair muito do lugar em termos de precificação da arroba. Em contrapartida, a gente tem uma redução do diferencial de base para outros estados acontecendo. Aparentemente, a gente começa a ver mercados meio que independentes aí, formando seu próprio preço, mas o que a gente precisa entender é o que está acontecendo com o mercado nesse momento e principalmente trazer um alerta de que a produção pode continuar crescendo, a oferta pode continuar crescendo. E quem vai contar um pouquinho mais dessa situação para a gente é o meu amigo César de Castro Alves, lá do Itaú BBA, está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente tudo que você tem visto e tudo que você tem percebido aí em relação à formação de preços. E uma das suas preocupações, você me adiantou aqui na nossa conversa, é com relação à oferta de animais, César. Por que, onde você está vendo essa oferta e até que ponto ela pode ser uma preocupação de influência nos preços? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Prazer falar com vocês novamente. Eu acho que é esse o ponto, né? Nós estamos entrando agora já, né, na entre-safra. Esse ano a seca começou mais cedo, o grosso da oferta agora vai ser de animais de confinamento, e as pesquisas, né, têm mostrado crescimento, né, expectativas de volumes bem expressivos de gado confinado esse ano. Faz bastante sentido, porque a ração, né, caiu muito, o custo, boi magro também, as margens estão positivas, né, bem positivas na grande maioria dos estados. Me chama a atenção só o Mato Grosso, que é um importante estado confinador, que o diferencial de bases abriu muito, né, até junho a gente tinha uma arroba lá uns R$ 17 menor do que São Paulo, e hoje está na casa do mais de 30. Então, quando a gente pega aqui a curva futura e projeta as margens dos confinamentos lá no Mato Grosso, o resultado é da ordem de 150, R$ 200, né? E contra até 600 aqui no estado de São Paulo. Então, é uma diferença muito grande que mostra que se o boi eventualmente não atingir, né, os níveis aí de 245 a 249, né, para o último trimestre, que é o que a curva futura projeta hoje, essa margem vai ficar bem apertada lá no Mato Grosso, contradizendo tudo que a gente viu ao longo do ano, né, que foi essas margens projetadas bem positivas, né, muito em função do boi futuro, que estava firme, né, estava negociando ali, chegou a bater os 250 alguns meses atrás, e, obviamente isso só vai ser um bom resultado se o produtor tiver travado, né? Então me chamou bem a atenção a pesquisa do IMEA que eles recentemente divulgaram, né, mostrando um crescimento que pode chegar até 57% sobre o ano passado, no volume de gado confinado, que é muito expressivo. Ou seja, um cenário de mais oferta para o final do ano, César. Até que ponto isso pode mexer com os preços ou, sendo mais específico, pode pressionar as cotações? Alex, essa é uma boa pergunta, né? Porque ela choca, né, do outro lado da equação com uma demanda muito boa, né? Especialmente as exportações têm surpreendido mês a mês, né? A parcial desse mês de agosto, mais uma vez, indica um crescimento aí próximo de 10% sobre o ano passado, e o Brasil está crescendo, né, na média, no acumulado até agosto, quase 30% sobre o ano passado. Então, a exportação está muito forte e isso é o que está permitindo o mercado se equilibrar, né? Nós não temos visto os preços de exportação melhorar, mas o volume é grande de exportação e as margens estão bem razoáveis, né, sob a ótica da indústria, porque o preço de exportação não melhorou, mas o câmbio ajudou recentemente, em dólares o boi caiu, então o negócio segue interessante
E isso é o que me faz, né? Eu ainda acredito que o boi tem espaço para subir um pouco, né, nos próximos meses. O mercado interno também está absorvendo muito, né, volume, não tem ambiente para subir preço muito, porque a oferta é muito elevada, mas o consumo per capita vai provavelmente crescer próximo aí de uns 20% esse ano, o que é bem expressivo, tá? Então não há um problema de demanda interna, o que há é uma dificuldade de subir preço, porque a oferta de carne está muito elevada. Então eu acho que tem espaço sim para a gente ver uma elevação, mas eu não fico tão otimista com isso, Alex, porque é realmente bem expressivo esse tamanho de oferta aqui que a gente vê as sinalizações, tá? Então, eu sugeriria muito cuidado para o produtor, né, especialmente os confinadores, com esse mercado, né, um pouco perigoso nesse ano. E o IMEA indica lá na pesquisa deles, o que achei bem interessante, que cerca de metade do gado está travado. Então, e esse é o maior percentual em todos os levantamentos já feitos por eles. E, ao mesmo tempo, ainda tem metade do gado sem exposto, né? Então, significa que o risco é grande, tá? Dessa boiada não fechada, não, sem preços travados, né? Que fica à mercê de qualquer vento contrário que a gente pode ver e essa margem ficaria bem apertada, tá? Ô César, ficou muito claro que a gente tem sim uma oferta maior, mas também tem uma expectativa de uma demanda forte aí, o que poderia de alguma forma equilibrar e evitar uma queda de preços mais adiante. Mas vamos entender um pouquinho melhor essas demandas, principalmente por conta da exportação. Você me corrija se eu estiver errado, mas você falou de uma exportação que pode ser 30% maior, é isso? É isso, está crescendo 28%, né, se considerarmos essa parcial de agosto, com o fechado até julho, né, o janeiro, julho, então janeiro até agosto, o volume de carne, aqui pegando só em natura, né, tem também outras, um pouco de industrializado, miúdos, então olhando só em natura, que é o grosso da exportação, está crescendo 28% sobre o ano passado, que já foi um recorde, né? Então, note que é um crescimento expressivo sobre uma base elevada. Então, é um cenário espetacular para um ano super ofertado, né? Se nós não tivéssemos competitivos, se não tivesse talvez o ciclo americano invertido, né, contra o Brasil, ou seja, lá a escassez de carne é muito grande. O ano que vem provavelmente cai ainda mais a produção. Então, o cenário global ele é favorável, né? O Brasil tem exportado para países que a gente não exportava tanto, né? O caso dos Emirados, e claro, né? O grosso é China, né? Que tá puxando bastante também. Então tá muito bom, tá, Alex? É, agora, a dúvida, César, e essa pergunta já apareceu aqui para a gente no Notícias Agrícolas, é sobre a continuidade dessa necessidade, né? Principalmente por conta da China. Será que essa demanda forte não é uma antecipação, aproveitando os preços baixos? Será que a China já não está se posicionando aí para os próximos meses? Enfim, até que ponto dá para acreditar que a China vai continuar demandando forte, César? Ótima pergunta, Alex. Eu acho perigoso, né? Um cenário, até aqui a gente tem visto a China muito resiliente nas importações, né? Isso aconteceu o contrário com o suíno, com o frango, as importações diminuíram muito nos últimos anos, estão menores esse ano, mas não as de boi. Então acho que sim, pode ser uma antecipação. O cenário econômico chinês ele é desafiador, mas diferentemente das outras proteínas, a China não é capaz de suprir a sua demanda interna, que tem se mostrado muito resiliente. Então, tem sim o fluxo de compras maior no segundo semestre para o ano novo, né, chinês, mas eu não creio que seja uma formação de estoques de carnes prevendo uma alta de preços mais forte, porque isso não deve acontecer em curto prazo, né, Alex? Acho que nem no ano que vem não é um ano que a gente espera sólida elevação dos preços. Nós achamos que começa a diminuir o ímpeto de descarte de fêmeas, o bezerro deve reagir um pouco, mas não é explosão, o que significa que não vai ter uma grande virada, tá? Eu acho que não faria sentido, né, sendo carne um produto que precisa ser refrigerado, fazer um grande estoque se defendendo de 2026, tá? Então, eu acho que sim, é demanda boa mesmo lá, é necessidade de consumo,
Mas é muita concentração num país que faz muita diferença, né, nessa É. história toda. Não é só para lá que nós estamos exportando bem, mas é ali onde se balançar um pouco, a gente atola aqui, né, literalmente, com um É. volume tão grande já contratado para sair, né, nesse segundo semestre. Seja Então, a por pergunta é problema. boa, difícil, Alex, mas eu acho que não é especulação e formação de estoque, não, mas podem moderar, tá? Depois de novembro, dezembro, podem moderar as compras e isso seria bem importante aqui, né? Pois é. Mas enfim, podemos contar ainda com uma China demandando aí, sem interferir nessa trajetória positiva que a gente está vendo até agora de exportação, né, César? Acredito. Muito bom. Agora, vamos para a demanda interna, então, porque você também falou aí, trouxe um número, um percentual importante de crescimento da demanda interna em 20%. É, isso, a leitura que a gente faz até agora, que é muito por conta da competitividade da carne bovina em relação às demais proteínas, ou seja, temos uma carne relativamente barata aí, no mercado. Será que isso vai continuar? Enfim, será que essa competitividade não só pela carne bovina, mas até pelas projeções aí de formação de preços das proteínas concorrentes, será que isso se mantém até o final do ano, César? Eu acho que sim, Alex. Tem algum viés para subir, né, no segundo semestre, assim como eu imagino para o boi, a carne deveria ir junto, mas é um pequeno espaço, tá, de uma alta. Então, eu acredito que nós vamos ter sim um Natal com uma picanha bem acessível esse ano, com o dianteiro barato. Esse é o problema do frango, né, que está com a sua produção crescendo, não é demais, mas o dianteiro muito barato não deixa a ave subir, né? E justamente porque a oferta de carne bovina está muito elevada, isso chega no consumidor, né? Então, esse mês de agosto, por exemplo, né, o boi aqui em São Paulo está com uma pequena alta, quase 2%, a carne subiu menos, subiu 1,6%. Então, isso mostra que ela, eu acho que tem espaço para uma evolução, mas é pequena, tá? Então, acredito, portanto, que sim, seguirá bastante competitivo, ajuda a gente a dar vazão a essa grande oferta, né? Então, o consumo aparente vai ser bem forte esse ano, o crescimento, e isso tem a ver com o ciclo, né? Tem a ver com as fêmeas, tem a ver com os preços menores, que por sua vez estimulam o consumo. É todo um movimento, né, derivado do ciclo pecuário. É. Eu fiz questão de te perguntar sobre essas demandas, né, interna e internacional, justamente porque você tinha colocado que elas vão ser fundamentais aí para fazer essa regulação aí entre oferta e demanda e evitar uma depreciação de preços. Então, se a gente tem uma oferta crescente, mas uma demanda também que vai absorver essa oferta, está tudo bem. Pelo menos recuo de preços a gente não vê no cenário. Mas e alta de preço, César? Tem essa perspectiva? Será que a gente pode ver a roupa do boi reagindo no final das contas, no final do ano? Alex, eu penso que sim, tem espaço, mas ele é pequeno, tá? É uma alta comedida. Hoje a curva futura projeta R$ 10 a mais para arroba entre agosto e dezembro, né? Praticamente em novembro. Então é um cenário um tanto forte, né? De alta nesse contexto de equilíbrio. Eu vejo uma situação de completo equilíbrio. Muita oferta, mas muita demanda. Então, se uma das duas a demanda, né, dado que a oferta está meio dada, a demanda não pode bambear aí, tá? Vacilar, né? Eu acho que há razões para a gente acreditar que continua bem, mas é sempre um equilíbrio tênue, né? Eu acho que sim é para cima, mas com cuidado, tá? É difícil ficar muito otimista com esse tamanho de projeção de crescimento aí da oferta. E daí o mercado perigoso que você frisou no começo da nossa conversa, e daí a necessidade de se proteger. Ainda dá tempo de fazer essa proteção, César? Você falou dessa redução, né, do diferencial, já foi de R$ 20, R$ 30 em alguns momentos e hoje está aí na casa dos R$ 10 só. Ainda vale essa proteção?
Alex, vale, né? Pensando em um produtor que não fez nada, eu acho que ele tem que se defender. Agora, é verdade que os custos aumentaram, né? Obviamente, vai ficando mais próximo do vencimento, né? E, sobretudo, com o físico meio travado, né? Os futuros, eles tendem a convergir para o físico, né? Se o físico, como foi a cara de agosto, né? Ele está muito amarrado, né? Ali nós estamos vendo desde o início do mês, arroba nos 233, 235, não sai desse range, os futuros vão entregando, né? Eles vão cedendo a esse movimento. É claro que se o contrário acontece, dá uma esticada, vai junto. Mas é bom lembrar que o outubro já negociou nos 250 e hoje é 245, né? Se de fato a gente não vê os 240 razoavelmente rápido, o outubro, ou talvez o setembro, outubro, não vão negociar nesse nível que está hoje, né? 243, 245. Então, esse é o risco, né? Tá, a janela vai fechando e se o mercado não reage, essa conta fica apertada, né? E novamente, né, os cálculos aqui que a gente faz para o confinamento já colocam o Mato Grosso, porque arroba o diferencial de bases abriu muito, né? Já coloca mais ou menos próximo do break-even. Então, é preciso que tenha um carrego aí na curva, que o futuro, né, o outubro, novembro, sejam mais altos do que esse nível hoje, para a gente ver o resultado continuar positivo no Mato Grosso, tá? Muito bom. Bom, a gente tem a participação do internauta aqui com a gente, pessoal que está participando pelo chat do YouTube. Obrigado aí pelas perguntas. Enfim, o Marcelo Rocha está então afirmando aqui que se não fosse o escoamento via exportação, estaríamos mais negativos ainda. A exportação tem sido um fator importante, né, César? Dá para considerar isso, né? De enxugamento de mercado. Absolutamente, absolutamente. É a grande, é o grande válvula aqui, né, Alex, vamos dizer assim, que faz a diferença, né? Acho que o grosso do consumo ele é doméstico, não é exportação, mas esse crescimento de quase 30% é algo bem expressivo, tá? Ajuda muito aí a gente estancar, né, a pressão, né, de um ano muito ofertado. Boa. O Sérgio Canucci, ele faz uma pergunta interessante aqui. O que seria melhor? Vender o boi para confinar a 230 ou vender esse boi para os confinadores? O boi magro ou coloca esse animal aí para engordar, César? Olha, Alex, depende muito de onde ele está, né? Aqui no estado de São Paulo, né, como não tem o diferencial de base, mesmo com o milho mais caro, a margem está muito interessante. Então, eu penso que esse negócio ele tem que caminhar para e passo com a gestão de risco. Boi no confinamento significa boi travado para garantir o resultado, sobretudo quando a margem está boa. Quando está muito próximo do zero, aí não tem sentido. O produtor pode até peitar o mercado, e, enfim, é um risco. Mas com essa oportunidade que o mercado futuro deu esse ano, né, e os custos bem baixos, né, vamos reconhecer, de produção, né, de engorda, aí o negócio está interessante, está muito interessante. Ele só não vai ser interessante para quem está do outro lado da curva, né? Vamos dizer Ele, assim, ele ou está tá. com custo alto de ração, ou está num estado onde o diferencial é muito grande, não travou nada. Então, aí a conta pode ficar mais apertada e às vezes vale mais a pena entregar assim para um confinador de maior volume e tal, mas quem opera bem esse mercado vai fazer bom resultado esse ano, tá, Alex? No geral, a gente espera boas margens aqui para o confinamento. O César Canucci está dizendo que ele está lá em Goiás. Goiás é uma região confinadora por essência, Muito. né? O Goiás é uma região que o grão aumentou muito, né? Historicamente, as agroindústrias se estabeleceram lá, já foi baratinho, não é mais há muito tempo. E o boi magro não é um dos mais baratos, então é um lugar bem desafiador para confinamento. Mas, nesse momento, a conta está bem melhor que Mato Grosso, tá? Porque, basicamente, a arroba lá não caiu tanto, né? Eu tenho aqui 218, mais ou menos, na média desse mês. Então, não é 203 igual está em Mato Grosso, isso melhora a conta, ela está positiva, faz sentido, tá? Em Goiás. Muito bom.
O nosso amigo Felipe Fabre, lá da Scott, está aqui participando com a gente, está mandando um abraço para você, César, e Bacana. tá fazendo uma pergunta. O que que vocês estão vendo aí no Itaú BBA, como vocês estão enxergando aí a oferta de proteínas concorrentes aí nos próximos meses? Boa pergunta do Felipe, um abraço para ele também. Eu admiro bastante o trabalho da Scott e o dele também, né? O Alex e Felipe, o setor de suínos tem me surpreendido muito com a oferta bem controlada. Eu acho que isso não muda, tá? Pelo menos esse ano há um estímulo, né, pelo tamanho da margem de suíno que a gente vê hoje, né, na casa dos 30% de spread, especialmente em julho. O suíno, vamos pegar aí nos últimos 45 dias, subiu uns 15%. Então, isso jogou lá para cima a margem. Então, tem estímulo para o setor acelerar. E eu acho que isso vai acontecer, mas não tão rapidamente. Então, para o segundo semestre, eu imagino a oferta de suínos controlada. E o frango, né, a gente acha que está um pouquinho acima do ideal, vamos dizer assim, porque a exportação está um pouco travada, né? Claro, sob uma base elevada também. O ano passado foi muito bom, então uma pequena queda, se não me engano. Então não dá para dizer que isso é ruim. Mas o problema do frango é o dianteiro muito barato, então o setor não deveria acelerar. Entretanto, eu acho que as margens também, principalmente da exportação, porque o frango voltou a ter melhora dos preços de exportação, a tendência é o setor acelerar, tá, nos alojamentos. Então, eu penso que frango é uma oferta melhor, né, crescente, o suíno talvez menos e, no final, pequenos crescimentos. Tá? A gente espera cerca de 1% de aumento esse ano nos dois casos, no suíno e no frango, para o fechamento do ano, né, o que é, vamos dizer assim, bom nesse contexto de muita oferta de gado, mas as margens estão boas, tá? Então, eu tendo a achar que não volta para trás, não. E é bom lembrar que o frango está esse mês sofrendo um pouco com as exportações menores, mas isso tende a se dissipar, tá? A China já reabriu, né, para todo o Brasil, exceção do Rio Grande do Sul, se não me engano. Então, o estrago, né, vamos dizer assim, vai ser pequeno no setor de frango daquele caso lá de Newcastle, e o que significa que o setor volta para o eixo, tá? A gente trabalha com uma boa perspectiva aqui. Olha, no contexto de grão barato, Alex, esses setores vão muito bem, né? Não tem, eu acho que não é utopia achar que eles vão ser muito comedidos. Pelo contrário, final de ano geralmente é mais positivo, a tendência é acelerar. Eu vejo isso acontecendo mais no frango do que no suíno, mas nos dois casos é um cenário favorável, né? Então, esse é o problema aqui, né, também do desafio, né, das proteínas. O suíno, ele descolou totalmente, ele está muito caro relativamente nesse momento ao frango, mas eu acho que isso tem muito a ver com a oferta e com a dinâmica de exportações que vem muito boa. Então, acho que um pouco disso. Boa. O José Ricardo de Luca, ele está dizendo aqui que um boi de 14 arrobas hoje em São Paulo, que ele já não sabe mais se compra dois bezerros no futuro. Relação de troca, César, como é que está isso? Enfim, qual que é a atenção que a gente tem que ter? É grande, Alex. Aqui eu acredito que já passamos pelos melhores momentos, mas acho que vai piorar, tá? A tendência é piorar. Gradualmente, pensando mais no ano que vem, o bezerro deve começar a ter uma reação, tá? E obviamente, aí pioraria sob a ótica da recria e engorda, né? Tendo a achar que a reposição, a relação de troca piora com o bezerro subindo mais que o boi daqui para frente. Estruturalmente falando, né, falar para o mês que vem, assim, eu não consigo ter sensibilidade, mas nosso racional é esse, tá? É que a produção de crias, especialmente no ano que vem, ela já vem bem mais para baixo, isso vai criar um ambiente para o bezerro subir, dado que o mercado do boi tá equilibrado, né, com exportações indo bem, então a demanda de bezerro tende a ser boa e vai encontrar uma oferta menor, isso deve dar espaço para um alívio aí na margem da cria. Muito bem. Marcelo Rocha elogiando a entrevista, dizendo que é uma excelente entrevista. Obrigado, Marcelo, aí pela interação. Aliás, obrigado a todos vocês que estão participando conosco, mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas. Esse é nosso intuito.
Obviamente a gente quer entender o que vocês querem saber para que a gente possa afinar aqui a nossa entrevista com os nossos convidados. Quem estiver acompanhando a gente pelo chat do YouTube, não se esquece de fazer a inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, deixar o seu joinha, o seu like ali pra gente e acionar o sininho, justamente para você poder ser avisado pelo YouTube quando a gente estiver ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Combinado? Ao meu amigo César de Castro Alves, meu muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, generosidade de estar aqui com a gente, dividindo as informações captadas aí no mercado do boi com os nossos internautas. César, volte sempre, meu amigo. E se quiser deixar aí os contatos ou como achar você e o Itaú BBA aí nas redes sociais, fique à vontade. Obrigado, Alex. Sempre um prazer falar com vocês. Quem tiver interesse em conhecer nossos materiais e conteúdos, só digitar lá no Google Consultoria Agro Itaú BBA, vai direcionar para o nosso site, tem lá os relatórios, os últimos radares, podcast, tem bastante coisa lá, então convido a todos a conhecerem. E reforço aí que o Itaú BBA tem sempre relatórios atualizados, eles estão sempre renovando aí esses relatórios. Recentemente mesmo teve aí um evento trazendo as últimas informações do mercado e, portanto, acompanhar as informações é sempre muito importante. César, obrigado mais uma vez, volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alex. Valeu, um abração. Abraço. Tá aí, César de Castro Alves, Itaú BBA, trazendo as informações para a gente sobre o mercado do boi. Ele acredita em uma oferta crescente aí de animais, mas também uma demanda vindo aí e ajudando a absorver essa oferta. Tanto demanda de exportação, as vendas internacionais, quanto no mercado interno também. No entanto, o César alerta que é uma condição bastante perigosa de mercado. Qualquer problema, qualquer, enfim, mudança no cenário internacional, qualquer mudança na economia mundial, enfim, qualquer mudança até de estratégias de países compradores pode inverter esse cenário aí. Portanto, ele recomenda a proteção para quem ainda está descoberto, não está protegido de uma variação negativa de preços para o final do ano. Mas, dado esse cenário positivo, tanto de crescimento de oferta quanto de crescimento de demanda, o César acredita ainda em preços favoráveis para a pecuária, evoluindo, é verdade, mas sem a possibilidade aí, ou sem a necessidade de explosão de preços. Por enquanto, preços comedidos. Talvez uma mudança de patamar de preços só venha acontecer, como o César bem lembrou, lá em 2026. 2025, a mudança acontecendo, né, a concretização aí do ciclo pecuário se invertendo, e 2026 daí sim um mercado diferenciado em termos de preços para o boi gordo. Bom, deixa eu mostrar para vocês como estão os preços lá na B3, Mercado Futuro. Vamos entender que rumo os negócios estão tomando. O agosto, R$ 237,75, estável. O setembro, R$ 242,50, alta de 0,29%. O outubro, R$ 245,05, alta de 0,51%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem com alta de 0,32% a R$ 235,50, se consolidando aí nessa casa dos 235. Muito bem, essas são as informações do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.